Boa tarde a todos. Então, na data de ontem, na verdade, né, a Polícia Civil concluiu o procedimento policial que apurou essa tragédia que aconteceu aqui no município de Estação, né? A investigação ficou a cargo da Delegacia de Polícia de Getúlio Vargas, sob a coordenação do delegado Jorge, né? O fato foi por completo esclarecido, né? Claro que faltam ainda algumas pequenas diligências, né, que vão ser encaminhadas posteriormente ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, mas o principal, né, já foi esclarecido, né? Então hoje nós vamos conversar com a imprensa para que as informações cheguem à população que está, né, com razão, né, de querer se informar a respeito do que aconteceu. Então, vou passar a palavra em seguida para o delegado Jorge, que trabalhou no caso, né, e que com muito profissionalismo aí concluiu o caso com a responsabilização, né, desse indivíduo aí que cometeu essa barbaridade. Obrigado, delegado Gustavo. Boa tarde a todos, senhores. Na data de ontem, encerramos a investigação do crime que aconteceu na escola Maria Nascimento, lá na cidade de Estação, com a responsabilização criminal do adolescente infrator por todos os delitos. Um homicídio consumado e 39 tentativas de homicídio, todas elas qualificadas, todos os indiciamentos são pelo homicídio qualificado. Considero que a investigação avançou muito bem nessas quase 2 semanas, né, de investigação. Tivemos oportunidade de encaminhar os telefones celular à extração, diligências no local dos fatos, as imagens todas foram captadas, analisadas, e tivemos uma dimensão total do que aconteceu naquele dia dentro da escola. Evidente que se trata de um crime gravíssimo, né, de um caso horroroso que causou uma tristeza enorme para a nossa comunidade, e não vou poder me aprofundar a respeito do que aconteceu lá dentro propriamente, por se tratar primeiro, por estar sob sigilo, e segundo, porque é da natureza desse tipo de crime que não se trate sobre o fato. Até complementando o que o delegado Jorge falou, num primeiro momento, quando aconteceu essa situação, a primeira preocupação da polícia foi, primeiro, né, identificar, né, e prender, fazer cessar as agressões, né, do indivíduo, e num segundo momento já ver se havia a possibilidade de ter mais alguém envolvido, né, até para evitar, porventura, que outros fatos ocorressem ali naquele período. Então, num primeiro momento foi feito isso aí, foi feito com êxito, né, as agressões ali já haviam cessado, né, tanto pela contribuição de populares, quanto também pela dificuldade que o próprio agressor ali encontrou quando ele estava praticando esse ato. E na sequência, então, a Polícia Civil começou a trabalhar justamente para entender o contexto do que aconteceu, a motivação, né, se havia outros envolvidos que agiram junto com o agressor, e no curso da apuração verificou-se que ele agiu sozinho, né, então isso nos traz de certa forma uma tranquilidade, né, nós verificamos que toda a ideia partiu dele, né, a execução, o planejamento, tudo isso ele fez sozinho, e isso nos dá uma tranquilidade porque nós sabemos que em casos similares, né, pode haver a participação de outras pessoas, seja fornecendo material, seja estimulando, né, e isso, nesse caso específico, não aconteceu. Senhores, alguma pergunta? O senhor comentou que tinham 39 tentativas de homicídio. Não são necessariamente 39 feridos, ou são 39 vítimas que se apresentaram aqui? Não.
Nós temos uma vítima fatal, né? 5 vítimas feridas, são 4 crianças e uma professora, e as outras todas são vítimas que não tiveram ferimentos causados diretamente por ele. Pode ter acontecido um ferimento em função da fuga, por alguma outra razão, ou mesmo que não tenha sido ferida, né? Mas quando ele deliberadamente entra com a intenção de matar, ao analisar o dolo dele, o dolo era de cometer homicídio. Então ele responde pela tentativa de homicídio. Todas essas 39 vítimas não estavam na mesma sala? Não, eram 2 salas, né? Foram salas do 3º ano e do 5º. Uma outra característica importante dessa situação aí, que fica bem claro, não nesse caso, mas também em outros casos parecidos, é a covardia, né, desse indivíduo aí. A gente costuma verificar que nesses casos, quando alguém quer invadir determinado lugar para agredir, para matar alguém, ele nunca escolhe um local, por exemplo, uma delegacia de polícia, ele não vai num quartel da Brigada Militar, não. Ele escolhe uma escola, né, onde só tem crianças, ou vai em algum lar de idosos, ou seja, faz parte desse tipo de crime a covardia de quem pratica um ato desses, porque, inclusive, né, delegado, eu acredito que ele até comentou, né, com o senhor ali na ocasião, que se fosse para outro lugar ele não conseguiria ter êxito naquela intenção dele. Então isso é bem nítido, assim, né, e é mais repugnante ainda para nós como policiais e também como cidadãos. O que se descobriu da motivação do crime? Complementando isso que o delegado Gustavo fala, é exatamente isso. É um ato repugnante, triste, cercado de comportamento que nos causa repulsa, né? A motivação dele é essa. É um rapaz perturbado que nutriu admiração por criminosos que cometeram um crime da mesma natureza, né? Se estimulou através de pesquisas, de busca de conhecimento, e chegou a um dia que foi até a escola e cometeu esse crime bárbaro. A investigação, como bem disse o delegado Gustavo, buscou desde o primeiro minuto a descobrir se existia um coautor, um instigador, alguma coisa nesse sentido que nos trouxesse algum risco, né? E nesse caso, não. Nesse caso, ele agiu sozinho, foi premeditado, absolutamente premeditado, mas ele estava sozinho. E até uma coisa também que nos chamou a atenção é que esse indivíduo ele não tem histórico nenhum de violência, ele não tem antecedentes policiais, ele não tinha problemas de relacionamento na escola que ele tinha, não tinha envolvimento com brigas, com questões de violência no geral, né? E por isso até que nos chamou atenção. E aí, de repente, ele resolve praticar uma crueldade, uma barbaridade dessas, né? Vocês têm ideia, assim, de quanto tempo ele estava premeditando isso? Se ele já tinha externalizado isso para alguém? Uma forma de brincadeira, de repente, alguma coisa assim? Não, ele nunca tinha externalizado para ninguém isso aí. Até porque, como o nosso padrão de atuação, toda vez que chega alguma informação para nós da Polícia Civil com relação a qualquer ameaça à escola, nós damos prioridade absoluta para qualquer caso envolvendo escolas, né? Então, nós paramos absolutamente tudo que a gente está fazendo, né, e focamos nessa questão. Então, não chegou ao conhecimento da polícia nenhuma informação, inclusive esse indivíduo ele não externalizou isso aí para ninguém, né? A própria família dele, os pais dele não tinham ideia, né, de que ele tinha essa intenção, né, que são as pessoas mais próximas que vivem com ele, que moram na mesma residência, não tinham ideia de que ele pudesse, né, fazer uma crueldade dessas. E vocês têm alguma conclusão da condição clínica dele, qual é o problema psicológico que ele tem, se ele é um autista, se ele tem uma esquizofrenia, algo assim? Ele não tem diagnóstico, né? Ainda não tem esse diagnóstico. Claro que quando se faz uma investigação dessa maneira que foi feita, temos as nossas percepções. E fica evidente que ele tem algum problema, né, mental. Mas o diagnóstico, daqui para frente, isso aí vai ter que ser apurado com mais precisão. Ele fazia acompanhamento já médico, psiquiátrico,
mas diagnóstico não tinha. Uma coisa que se comentava em relação ao momento, né, todo aquele fato que acontece na escola, se falou também em omissão de socorro por parte de um parente dele. O que a polícia apurou em relação a isso? Não houve omissão de socorro, essa questão. Muita coisa foi falada depois disso, algumas delas são especulação, né? Outras realmente aconteceram. Especificamente nesse ponto, Guinter, o que aconteceu foi o seguinte: no momento que ele saiu da escola, né, aconteceu uma grande confusão na frente. De fato, tentaram linchar o rapaz e ele foi socorrido por quem estava ali. Depois se apurou que era o tio, né? Mas não foi só pelo tio. Foi colocado na ambulância porque era o que estava disponível ali. E em seguida, ele foi retirado dessa ambulância, colocado num carro, depois a viatura e veio conduzido para a delegacia. Não se apurou que houve omissão de socorro por parte de ninguém. Inclusive nesse episódio aí, o pessoal sequer, como foi aquele tumulto, aquela confusão, o pessoal sequer sabia o que estava acontecendo. Muita gente estava ali naquela confusão, mas não sabia nem que ele era o agressor, né? Era uma confusão ali, o pessoal nem estava tentando entender o que estava acontecendo, né? Então nem se sabia que ele tinha assassinado uma criança ainda, nesse momento aí da ambulância. Então, assim, não teria nem como, né? Ninguém estava entendendo, foi aquele tumulto, né? E aí depois que as pessoas começaram a entender, né? Realmente havia essa possibilidade de linchamento, né? Pelo que se apurou, e ele acabou sendo retirado, não só por familiares, mas como qualquer pessoa, né? Você vê alguém agredindo outra pessoa, não está entendendo o contexto, o normal, né, é a gente separar, tentar evitar que aquilo continue acontecendo. Então, as pessoas, nem todo mundo sabia, era aquela visão distorcida, ninguém estava tendo certeza do que estava acontecendo. Então, foi uma situação bastante difícil ali. Em virtude desse episódio da ambulância, pode ter havido atraso no socorro à vítima fatal? Quando se olha as imagens, né, não. É tudo muito rápido, acontece muito rápido. No momento que a vítima é colocada na ambulância, e logo em seguida ele é retirado aliás, é colocado na maca, logo em seguida ele é retirado da ambulância e ela é colocada, é socorrida. Claro, atrasou, pode ter atrasado alguns segundos, mas não considero que tenha implicações. Né? Então, na interpretação de vocês, não houve uma tentativa de socorrer o agressor, como alguns Não. nem uma negligência no atendimento à vítima? Não. Isso aí tudo faz parte do tumulto ali que aconteceu, entendeu? Não houve uma intenção deliberada. Primeiro que eles nem sabiam que ele era o agressor, né? Vamos socorrer primeiro o agressor. Não se sabia ainda, com certeza, né? Com exatidão. Então, faz parte, assim como faz parte também as pessoas levantarem hipóteses, teses, e, né, isso é natural, né, em casos como esse, das pessoas comentarem. Às vezes acaba uma coisa que o pessoal está falando não se confirmar, não tem nada a ver, né? Então, justamente é por isso que a gente está aqui para tentar esclarecer, né, o que de fato aconteceu. O inquérito, a investigação é concluída, encaminhada ao judiciário, mas outras diligências vão ser feitas ainda? A investigação foi concluída ontem. Claro que algumas diligências ainda estão pendentes. A exemplo do local de crime, a perícia de local de crime ainda não retornou do IGP. Né? Ela vai auxiliar depois a instrução do inquérito, do processo, mas o núcleo da investigação está concluído. Agora são circunstâncias que têm que ser encaminhadas assim que retornarem. Como é que é o procedimento a partir de agora? Porque ele está internado provisoriamente por 45 dias. Depois desses 45 dias, como é que é o processo? Como já houve representação do Ministério Público no mesmo dia, no dia que aconteceu o crime, já houve a representação e a internação dele, logo se iniciou o processo criminal, vai haver toda a instrução e aí todos os prazos são próprios do Poder Judiciário. Mas a investigação agora, como correu em sigilo aqui, a investigação também corre o processo em sigilo lá. Eles têm os prazos próprios dele e é com o Poder Judiciário. Mas ele segue internado. Todos acham que daqui a 45 dias ele vai ser solto. Não é isso.
né? Essa internação provisória tem um prazo legal. Inclusive com a internação provisória, muito provavelmente até o final desse prazo aí, o pessoal já tenha concluído essa fase judicial aí, e aí ele fique daí internado de maneira definitiva, né, condenado. Daí. Essa é a nossa expectativa. É importante que daqui para frente a gente procure enxergar a ação de quem salvou crianças. A ação do criminoso, tecnicamente, não se deve mais falar sobre ela. A polícia não vai mais falar sobre o que ele fez. O adolescente infrator não vai ser mais mencionado. Agora, a participação das professoras, a conduta do servidor da escola, do zelador, essa sim a imprensa tem que buscar entender para ressaltar a valentia daquelas pessoas que estavam lá e que salvaram muitas crianças. Não fosse o comportamento da professora, não fosse o comportamento do zelador, não fossem as crianças terem sido treinadas para evacuar aquela escola antes, como foram, né? Em caso de incêndio, que é sempre um treinamento lúdico, ninguém vai treinar uma criança para fugir de um ataque de um homem armado, mas serve, se ela tiver treinada para fugir de incêndio, isso tudo contribuiu para que ainda não tivéssemos algo mais grave lá dentro. Então, é importante que daqui para frente se exalte o comportamento dessas pessoas, dos heróis, e se cobre também que a sociedade como um todo tenha uma visão mais aguçada, mais preparada para identificar esse tipo de risco, né? Através da rede, através das escolas, dos pais. Os pais têm que ser cobrados, o pai ele é responsável pelo ato dos filhos, né? Para que enxerguem se alguma coisa dessa natureza está acontecendo dentro de sua casa. Então é isso. Vamos exaltar o herói. Seguindo nessa mesma linha aí, cuidar, os pais cuidar, ter muito cuidado. Hoje a internet, ela é uma ferramenta que é essencial para nossas vidas, né? Mas tem muita coisa ruim ali também, né? Então, os pais antes sabiam com quem o filho, de repente, saía de casa, andava com amigo tal, com amigo Y. Os pais tinham uma maneira de controlar esse tipo de amizade, de companhia, sabia mais ou menos o que o filho fazia. Hoje a internet é uma porta aberta dentro da tua casa, né? Então os pais têm que ter esse cuidado de ver o que o filho está acessando, o que o filho está fazendo, né? Se preocupar com esse tipo de coisa, né? Até para eventualmente evitar, né, algo mais sério aí que possa acontecer. É isso aí. Muito obrigado, Certo? então, pessoal. Valeu.